Dia 15 de maio, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Você faz parte da família de Deus. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Dar satisfação a Deus, vivendo para seu prazer, é o primeiro propósito de sua vida. Se você é tão importante para Deus e Ele o considera valioso o suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, que maior relevância você poderia alcançar? Então vamos ler aqui mais uma vez esse título aqui. Você faz parte da família de Deus. O versículo aqui. Ao levar muitos filhos à glória, quem é que leva muitos filhos à glória? E o que é a glória? Quem leva muitos filhos à glória é Jesus. Foi por meio da morte de Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Quando recebemos o Espírito Santo, passamos a ter Deus, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, quando ele passa a morar em nós, passamos a fazer parte da família de Deus. Então, lendo aqui esse versículo mais uma vez, ao levar muitos filhos à glória, ou seja, no momento em que Jesus morreu por toda a humanidade e permite que muitas pessoas se tornem filhos de Deus e recebam agora a glória, qual glória? A glória de sermos filhos dele, a glória de podermos estar com ele, a glória de podermos ter Deus como nosso Pai. Quem fez tudo isso foi Jesus. Então, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, ou seja, convinha que Deus, Ele que criou todas as coisas, Ele é a causa de tudo, a origem de tudo, e por meio de quem tudo existe, foi Ele que criou todas as coisas, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Então, ele está dizendo aqui que conveio que Deus aperfeiçoasse Jesus, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, por meio do sofrimento na cruz, o autor da salvação deles. O autor da nossa salvação é Jesus. Então, o autor da salvação deles quem? Dos filhos, que está aqui no começo do versículo. Então, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Ele está dizendo para nós: Deus quis que Jesus recebesse todos os sofrimentos que ele recebeu na cruz, para que ele se tornasse perfeito quando fosse moído, morto ali na cruz. Pelos sofrimentos que ele passou na cruz, Deus recebeu o sangue que foi derramado ali. Foi considerado o sacrifício perfeito que levou muitos à glória. Todos os que recebem a Jesus são levados à glória. Foi por meio desse sacrifício que se tornou possível esse título que estamos lendo hoje. Você faz parte da família de Deus. Fazemos parte da família de Deus porque houve um sacrifício feito por Jesus, que foi aperfeiçoado pelo sofrimento antes de dar a vida dele na cruz, para que
levasse muitos filhos, muitos de nós, para a glória de sermos filhos de Deus. Então vamos ler aqui o versículo. Por esse motivo, que o primeiro parágrafo aqui está dizendo para nós assim: dar satisfação a Deus, vivendo para o seu prazer, para o prazer de Deus, é o primeiro propósito de sua vida. Por que dar satisfação a Deus? Porque foi Ele que deu o seu próprio filho e permitiu que ele sofresse para que fosse aperfeiçoado, para que nós pudéssemos ser trazidos para a glória de sermos filhos de Deus. E se somos filhos mediante o sofrimento de Jesus, então dar satisfação a Deus, não só no sentido de fazermos Deus ficar alegre, dar satisfação a Ele. Nós devemos satisfação a Ele. Afinal, Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós. E se estamos vivos, mesmo aqueles que não acreditam nele, os que se dizem ateus ou os que se dizem agnósticos, aqueles que dizem assim: eu não posso afirmar nada, nem que existe, nem que não existe. Esses são os agnósticos. Todos, se estamos vivos, estamos por causa dele. Mas dar satisfação a Deus, dar alegria a Deus, vamos tomar aqui esse primeiro parágrafo nesse sentido. Dar satisfação a Deus, vivendo para o seu prazer, é o primeiro propósito de sua vida. Se você é tão importante para Deus e Ele o considera valioso o suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, que maior relevância você poderia alcançar se Deus deu a vida de Jesus para nos salvar, para termos a eternidade com Ele? Qual a maior relevância que podemos alcançar, se não dar satisfação a Deus? Agora, toda a Bíblia é a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. Você e eu seremos parte dessa família. Deus é amor, por isso dá um imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é definida em relação aos relacionamentos. Ele identifica a si mesmo em termos familiares. Ele fala dele mesmo, que ele é o Pai, que ele é o Filho e que ele é o Espírito Santo. Ele não precisava de uma família, mas desejou uma. Então arquitetou um plano para nos criar, trazer-nos para a sua família e dividir conosco tudo que possui. Isso dá a Deus um grande prazer. Quando depositamos a nossa fé em Cristo, veja, quando depositamos a nossa fé em Cristo, Deus se torna nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos. As outras pessoas se tornam nossos irmãos e irmãs. E a igreja se torna nossa família espiritual. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. Eu já tomei a decisão de receber o amor de Deus por Jesus. E você? Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele que cuida de você. A frase de hoje é: podemos não entender algumas das coisas que nos acontecem, mas a palavra de Deus diz que todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, podemos não entender algumas das coisas que nos acontecem, mas a palavra diz que todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem sabe você está passando por um momento que você está na dúvida e se perguntando: por que eu estou passando por isso? Mas a palavra de Deus diz isso. Tudo colabora para o bem
daqueles que amam a Deus. Até os momentos duvidosos, de medo, de dúvidas, colaboram para os que amam a Deus. Hoje é o dia 135 de 365 e hoje é o Dia Internacional da Família. Então, em Deus, você é aceito e amado, recebe filiação e nunca estará sozinho. Não existe família perfeita, mas a unidade é possível. Nunca se esqueça disso. Então hoje é o Dia Internacional da Família. A leitura bíblica de hoje é 1 Coríntios capítulo 6 e a palavra-chave de hoje é família. Veja que honra que Deus deu para todos nós. Ele entregou seu filho e ele hoje diz que todos nós fazemos parte da família de Deus por meio de Jesus. E você já aceitou a Jesus? Aqui na tela está a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você pode aceitar a Jesus. O que é aceitar a Jesus? É confessá-lo como Senhor da sua vida e como seu Salvador. Senhor, aquele que vai liderar a sua vida a partir de hoje, Salvador, porque os seus pecados serão justificados. Quando você recebe Jesus e pede perdão pelos pecados, eles são apagados, eles são justificados pelo sangue de Jesus. Com isso você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus morando em você, e passa a fazer parte da família de Deus. Recebe essa glória, a glória de estar ligado a Deus como seu pai, a Jesus como seu irmão mais velho e a ter os demais irmãos como irmãos e as demais irmãs como irmãs, como nós lemos na mensagem de hoje, e passa a ter o Espírito Santo, que é o nosso amigo, o nosso consolador, a parte de Deus em nós, que une todos os que estão ligados a Jesus e passa a fazer parte da família dele e tem o seu nome escrito no livro da vida, que é o livro que está no céu, que registra o nome de todos os que são filhos e filhas de Deus. Então ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração de confissão comigo. Repita essa oração, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja que prega que somente Jesus salva, que todas as orações devem ser feitas exclusivamente em nome de Jesus. Participe dos estudos da Bíblia para que você conheça mais sobre a vontade de Deus e participe das reuniões de oração. Reserve um espaço na sua casa para que você ore todos os dias, falando com Deus. Ao acordar, diga: Deus, a minha vida é do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo. Diga: querido Espírito Santo, me dá orientação e faz esse dia maravilhoso, excelente, extraordinário, fantástico, incrível. Diga essas palavras. O Espírito Santo vai guiar a sua vida e vai orientá-la para o caminho certo em cada decisão. Ao dormir, agradeça a Deus por tudo que Ele fez, mesmo pelas situações difíceis. E peça: Espírito Santo, me mostra, porque eu sei que esse problema, esse desafio, essa dificuldade vem porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus.
Me ajuda a usar isso para cumprir o teu propósito. Você pode orar não só na sua casa, mas pode orar em todo o tempo. No trânsito, no caminho, para o seu trabalho, para o seu negócio, para a sua faculdade, para a sua escola. Você pode ligar o pensamento com Deus, falar com Ele conectado, conectada no pensamento com Ele. Ele certamente responderá. Agora vamos fazer a leitura bíblica de hoje. Nós vimos que a palavra-chave de hoje é família. E vimos que o tema da mensagem é que você faz parte de uma família, da família de Deus. E agora vamos ler, fazer a leitura bíblica, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, que nos fala algumas coisas a respeito desse relacionamento em família. Quem escreveu essa carta foi um mensageiro de Deus, chamado Paulo. Ele escreveu essa carta para a igreja de Corinto. As pessoas que nascem em Corinto são chamados os coríntios. Então ele escreveu essa carta, ele escreveu duas, por isso que o nome dessa é 1 Coríntios, tem a segunda carta que ele escreveu para essa igreja, dando orientações a respeito da igreja, do dia a dia, dos relacionamentos, de como agradar a Deus. Então aqui em 1 Coríntios capítulo 6, nós vemos Paulo, que foi o mensageiro de Deus para essa igreja, falando sobre o relacionamento entre os irmãos. E ele disse o seguinte aqui: quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Na igreja de Corinto, as pessoas estavam disputando demais entre si. E ele ficou sabendo que havia irmãos que processavam outros irmãos. Então ele traz uma questão para eles. Lendo mais uma vez o verso 1. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? 2. Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Paulo está falando sobre o julgamento final. A Bíblia fala que no julgamento final, os que fazem parte da família de Deus participarão do julgamento do mundo. Então ele diz: existe uma promessa, vocês fazem parte da família de Deus, vocês vão julgar o mundo e vocês não conseguem julgar coisas pequenas no relacionamento de vocês? 3. Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então, devemos julgar as coisas desta vida. A Bíblia fala que os espíritos imundos, os anjos caídos serão julgados. Então Paulo está dizendo: por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então, devemos julgar as coisas desta vida. Então Paulo está dizendo: precisamos julgar as coisas, as situações no dia a dia. 4. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? 5. Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? 6. É claro que existe, mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos, ou seja, juízes que não seguem a Deus, julguem o caso. 7. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor
ficar com o prejuízo? 8. Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Então, aqui no verso 8, nós vemos que os irmãos praticavam algumas injustiças com os outros. É um pouco lamentável que isso aconteça, e é um pouco lamentável que isso aconteça nessa igreja de Corinto, que era uma das primeiras igrejas que estava se formando, e que aconteça até hoje. Você vê em muitas igrejas murmurações de irmãos que vendem roupas, perfumes, livros, planos de alguns negócios para outros irmãos, celulares, e as pessoas dizem: eu pago para você no dia que eu receber. E elas não pagam, deixam os irmãos, as irmãs no prejuízo, e depois continuam frequentando a igreja e dizendo assim: ah, você me perdoa, né, meu irmão? Você me perdoa, né, minha irmã? E isso é uma falta de compromisso, uma falta de amor com o próximo. Se aquele irmão e aquela irmã vende aqueles produtos, ele vive disso. Ele precisa que exista o pagamento. E é desonesto que alguém se aproveite dessa condição de irmão e de irmã e pegue roupas, celulares e outras coisas que os irmãos vendem porque acreditam na boa-fé daquele que faz parte da mesma família. Então, isso já acontecia aqui na igreja de Corinto e pode acontecer também no dia a dia. Então, fica uma orientação para você que é irmão, para você que é irmã que vende alguma coisa. Venda no cartão de crédito. Passe o cartão, venda no débito, venda no Pix, mas não faça vendas. E você que fez isso, ou faz isso, ou conhece alguém que faz isso, a palavra de Deus diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que disso passa vem do diabo, vem do maligno. Então, prosseguindo aqui, 9. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, 10. Os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Não adianta você aceitar a Jesus, participar da igreja, participar até do batismo nas águas e até da celebração da ceia do Senhor, se você faz algumas dessas coisas que estão aqui nesse texto. A Bíblia é muito clara. Vamos ler o 9 mais uma vez. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Mesmo que a pessoa diga: eu aceitei a Jesus. Aceitar de boca não é aceitá-lo de coração e em verdade. Em João, lá no capítulo 4, está escrito que Deus busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, significa no coração, nos pensamentos, na alma, e em verdade, significa na prática daquilo que a Bíblia diz. Então não se enganem, pois o versículo 9 aqui: os imorais, os que adoram ídolos. Se você tem alguma imagem, ou se você adora demais alguém, isso é um ídolo. Tem pessoas que têm o seu marido como ídolo, a sua esposa como ídolo. Às vezes é um filho, às vezes é o pai, às vezes é a mãe que é o ídolo. Ninguém pode tomar o lugar de Deus.
Deus deve tomar o primeiro lugar na sua vida. Os adúlteros, aqueles que são infiéis, os homossexuais, literalmente homossexuais e lésbicas, temos visto um movimento que combate que psicólogos possam exercer a psicologia, fazendo tratamento para que essas pessoas possam entender a sua sexualidade em Deus. E existem processos contra os psicólogos atualmente. Existe um movimento para que eles não possam falar a respeito de Deus nos tratamentos, mas a Bíblia fala claramente que a homossexualidade é condenável diante de Deus. Deus criou o homem e a mulher e Deus não erra. É a confusão mental da pessoa que está longe de Deus e não consegue ver a sua identidade em Deus, a sua imagem em Deus, que faz que a mente da pessoa esteja em confusão. Mas quem tem clareza na palavra de Deus, sabe como foi que Deus o criou, como foi que Deus a formou e sabe que tem um comprometimento com a forma, com a criação que Deus realizou. Verso 10. Os ladrões, aqueles que são desonestos nos contratos, que passam os outros para trás, não cumprem um contrato. Os avarentos amam o dinheiro. Os bêbados confiam mais na bebida do que em Deus. Confiam mais de que uma bebida dá a resposta, a solução, do que Deus. Os caluniadores, aqueles que falam mentiras sobre o próximo para receberem alguma vantagem. E os assaltantes não terão parte no reino de Deus. 11. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. 12. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. 13. Outro vai dizer: o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. O verso 13 fala do pecado da gula, porque o outro vai dizer assim: o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento, então eu posso comer tudo o que eu quiser. Sim, mas Deus acabará com os dois. E o nosso corpo não existe para praticar a imoralidade de comer demais. E a imoralidade também. Antes ele falou de imoralidade sexual e aqui ele está falando da imoralidade de não ter equilíbrio, não ter moderação. Muitas pessoas comem em excesso em razão de ansiedade, outras por causa de depressão. Então, todas essas coisas precisam ser colocadas em oração diante de Deus. Mas vou ler aqui mais uma vez a parte final do verso 13. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. 14. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. 15. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Aqui ele está dizendo: você percebe que você faz parte da família de Deus? Então, será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Paulo está dizendo, sempre que alguém que é cristão se envolve em uma relação de prostituição, ele que faz parte do corpo de Cristo, está pegando o corpo de Cristo para
a prostituição. Então ele pergunta, será que eu vou fazer isso com a parte do corpo de Cristo? É claro que não. 16. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As escrituras sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Paulo aqui está fazendo menção a Gênesis, capítulo 2, verso 24. Lá está escrito que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá com a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Quando o texto diz e se unirá com a sua mulher, significa terá relações com ela, e os dois se tornarão uma só pessoa. Então Paulo está lembrando do que diz o livro de Gênesis e dizendo para os coríntios. Versículo 16. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As escrituras sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. 17. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com ele. Então nós recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e nos unimos ao Senhor. Tornamo-nos uma pessoa só com ele. 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Então a pessoa está pegando o seu corpo e colocando para o pecado. 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? O Espírito Santo mora em você, que recebeu a Jesus. Então, lendo mais uma vez o 19, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo, é a morada do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. 20. Pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Vamos fazer uma oração final, agradecendo a Deus, porque fazemos parte da família dele. Senhor, te agradecemos porque o Senhor aperfeiçoou a Cristo pelo sofrimento, para que ao chegar ali na cruz e entregar a sua vida e o seu sangue, todos nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados e receber a salvação e o Espírito Santo em nós. Te agradecemos porque o Senhor, por meio de Jesus, por intermédio dele, pela sua morte na cruz, nos trouxe para a família de Deus, para a sua família, derramando em nós o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e fazendo-nos templo, morada do teu Espírito Santo. Te agradecemos e pedimos que possamos ter essa consciência de que não somos de nós mesmos, mas que somos e pertencemos ao Senhor e que por sermos parte dessa família, vivemos a cultura dessa família. Toda família tem uma cultura, uma forma de falar, uma forma de se comportar, uma forma de se tratarem uns aos outros, uma forma de organizar a sua mesa para as refeições, uma forma de falar a respeito das coisas de casa. Isso fala de intimidade. E os que fazem parte do teu povo também têm uma forma de ser, uma forma de falar, uma forma de agir, uma forma de se tratarem uns aos outros. E nós aprendemos lendo 1 Coríntios, no capítulo 6, que devemos honrar aos irmãos, que devemos ser honestos uns com os outros e também com os de fora, que devemos fugir da imoralidade sexual, do adultério, da calúnia, e muitas vezes não prestamos atenção. Quando vemos, estamos falando. Você viu aquele irmão? Você viu aquela irmã? Falando a respeito da vida dos outros, quando deveríamos orar uns pelos outros e calar a boca quando se trata de fazer calúnias em relação a outras pessoas. Também a tua palavra fala que devemos ter a identidade ativada.
saber quem somos. Somos filhos de Deus e não temos nada com relação a nenhum tipo de homossexualismo, lesbianismo ou confusão mental em relação a quem fomos criados. Porque o Senhor nos criou quando nascemos e o Senhor não erra naquilo que o Senhor fez. Então eu peço que o Senhor ajude alguma pessoa que eventualmente esteja passando por alguma crise na sua identidade, que o Senhor venha ativá-la e que o Senhor venha falar claramente que eu sei quem você é, fui eu que te criei e eu amo você, que essa pessoa consiga ouvir essas palavras do próprio Espírito de Deus que já mora nessa pessoa que pede, que ora, que busca ao Senhor. Peço que o Senhor também venha abençoar e dar saúde para os que estão enfermos, para aqueles que estão com pessoas nos hospitais, que o Senhor visite essas pessoas e traga a cura e a restauração, e que o Senhor também livre aqueles que estão em cadeias, levando mensageiros que lá preguem a palavra para que eles se arrependam, mudem de vida. Os que são ladrões, os que se envolveram em homicídios, em todo tipo de criminalidade, que sejam libertos e que se recuperem em nome de Jesus. E se alguém tem entregado a sua vida à bebida ou alguma droga e tem deixado de ter a confiança no Senhor, eu peço que o Senhor ajude essa pessoa para que ela seja livre e tenha fé, confiança, convicção de que o Senhor é Deus e responde às nossas orações e é o nosso Pai. Nos deu o privilégio, por meio de Jesus, de sermos filhos do Senhor. Então eu peço que o Senhor abençoe esse teu filho, essa tua filha, para que assuma essa identidade de filho, de filha, e que não se entregue mais a nenhuma obra do pecado, mas que tenha plena confiança e convicção de que o Senhor é Pai, de que o Senhor é Deus, de que o Senhor está à frente, sabendo e conhecendo tudo que eles têm passado, o que elas têm passado. Eu peço agora que o Senhor responda trazendo cura, libertação, salvação, transformação, metanoia, que é a mudança do entendimento, que é a mudança da visão a respeito da vida e da compreensão de que agora fazem parte da família de Deus. Que o Senhor faça assim, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Dê glória ao Pai, porque Ele fez de todos nós família dele, por meio de Jesus. Dê glória ao Filho, porque foi pelo sacrifício dele que recebemos essa graça de fazermos parte da família de Deus. E dê glória ao Espírito Santo, porque é ele que, morando em nós, nos acompanha e garante que somos filhos, que somos dele, que ele é o nosso Pai.